ouviu? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Após louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, mandamos bênção para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Uma saudação especial vai para si, para a nossa sintonia. Seja bem-vindo ao seu nosso programa Islam em Foco. Hoje, segunda-feira, primeira edição da semana, estamos na companhia do nosso ilustre Sheikh Abdelmajid Antônio e preparamos um tema muito importante para si que sempre nos acompanha através da Rádio Haqq e não só através da nossa tela da verdade. Agora já, portanto, você estando dentro do nosso país, na África Austral, poderá acompanhar, portanto, a programação e emissão da Haqq TV. Mais uma vez, seja bem-vindo, você que está em nossa companhia. É recordar que é uma transmissão simultânea com a Rádio Haqq, eu sou Islâmica de Nampula, e segundo a última parte, será a altura em que iremos abrir as nossas linhas telefônicas para interagir. Porque o programa Islam em Foco é meramente interativo. E você que nos acompanha através da nossa página no Facebook, Haqq TV, poderá deixar seus comentários e hoje, inshallah, vamos falar, portanto, do mês de Muharram e, portanto, na sua história. Quer dizer, vamos falar do historial do mês de Muharram. Portanto, já este é o último mês do calendário islâmico, que é o mês de Dhul-Hijjah. Inshallah, iremos entrar o primeiro mês do calendário islâmico, o calendário lunar, que é o mês de Muharram. Então, nós queremos saber, portanto, pulsar o historial do mês de Muharram. Porque foi denominado de mês de Muharram. O que aconteceu? Então, mais uma vez, fiquem na nossa sintonia. Desde já vou saudar o meu convidado, que é Sheikh Abdelmajid Antônio, já se encontramos no estúdio da Haqq TV. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está, Sheikh, em disposição? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sheikh. Mas antes do arranque mesmo, hoje é dia 17 do mês de agosto. Amanhã, inshallah, será dia 18, reabertura das mesquitas. Qual é a expectativa? O que tem a dizer mesmo também? Para aqueles que nos acompanham. Bem, na verdade, aproveitar esta oportunidade de tentarmos trazer alguns conselhos no que diz respeito a este assunto que é a reabertura dos masajids e, inshallah, a partir de amanhã poderemos já retomar os salates em congregação no masjid. E é sempre bom nós seguirmos com todos os detalhes e as regras, os regulamentos das autoridades. Refiro-me concretamente do Ministério da Saúde. E nós estamos à espera deste momento com muita euforia e muita ansiedade. Acredito eu que todo aquele que tem um mínimo de imane no seu íntimo, no seu coração, anseia esses momentos, uma vez que ficamos muito tempo, quase aproximadamente 6 meses, sem fazermos o salat em congregação no masjid devido a esta pandemia, que é exatamente, refiro-me quando falo de congregação, no masjid, todos os salats que são feitos em congregação no masjid, é com muita alegria que encaramos esses momentos. Aproveitar também esta oportunidade para aconselhar aos nossos irmãos e para não decepcionarmos e não mancharmos aquilo que é o bom nome do Islã, que sempre pautou pela disciplina, pela submissão e pelo bom convívio. E nós sabemos que o número, sem dúvidas, foi limitado. Não pode, exatamente, não pode exceder as 50 pessoas. Então temos que observar escrupulosamente com essas medidas e não excedermos, para não decepcionarmos também as autoridades, porque todo daquilo que
nós sabemos, todo aquele que não cumprir, ou qualquer mesquita que não cumprir com essas regras, que é, por exemplo, o distanciamento de mais ou menos, no mínimo, 1,5 metro, e também a higienização, evitar aperto de mãos, evitar sim os abraços. Temos que sempre usar as máscaras, sempre que estivermos presentes no masjid, higienização e desinfecção das mãos e dos pés, e tudo isso temos que observar. Sem dúvidas, é uma alegria e ao mesmo tempo é um desafio. Imagina, temos muitas mesquitas que poderão albergar mais de 50 pessoas. Aqui na nossa praça, por exemplo, posso dizer, das grandes mesquitas que albergam um número elevado, e temos várias aqui na praça, aqui na cidade de Nampula, e ter que limitar para 50 é um grande desafio. Exatamente, gostaria mesmo de aproveitar esta oportunidade para apelar aos nossos irmãos a seguirmos orientações que a direção da mesquita está a propor. Isso visa, sem dúvida, salvaguardar o bom nome do Islã. E não queremos aí ouvir que esta mesquita já foi novamente encerrada porque não estava a cumprir, a seguir com as recomendações. Temos que ter muita paciência. Agora começou-se com 50. Se forem a ver que os muçulmanos, os religiosos estão a seguir com as medidas, poderão, depois de alguns dias, depois de uma semana, 2 semanas, aumentar para 100. Gradualmente o número vai subindo, depois vão aumentar para 200, 300, 400, e chegará um momento que essas restrições serão levantadas. Por isso, queria mesmo apelar aos nossos irmãos que amanhã não queremos ouvir que na mesquita já houve uma confusão porque queriam entrar. E temos que prever essas situações. Queriam entrar, então já foi arrombada uma porta de uma mesquita porque um grupo de crentes queria, o imamo proibiu, a direção proibiu, porque o número lá dentro já estava 50. Então, alguns aqui fora têm que ter paciência, tentar fazer noutros moldes o salat. Então, temos que seguir, temos que acatar com essas medidas. Este é o apelo que eu queria deixar. E não só é um desafio, porque também temos aquelas mesquitas que não têm essa capacidade em termos de dimensão de albergar 50 pessoas, mesmo antes da Covid. Tem mesquitas, posso dizer, mussallas que, por exemplo, entram 20 pessoas. 15. Exatamente. Aí não é para entulhar as pessoas, que é para o governo, como já autorizou 50, então temos que entulhar aqui 50 pessoas. Esses 50 é com distanciamento. E todas essas medidas, caros irmãos, visam somente salvaguardar a vida do ser humano, que é bastante sagrada, independentemente da sua crença. A vida humana, Allah subhanahu wa ta'ala preservou, e ninguém deve de forma direta, de forma ativa ou passiva ou indireta tirar a vida do trem. Então temos que saber que é uma doença, é uma pandemia bastante mortífera, e não devemos expor a nossa vida, expormos a tudo aquilo que é perigo. Por isso, este é o apelo que eu gostaria de deixar. Todos nós estamos eufóricos, todos nós estamos satisfeitos, todos nós estamos contentes por podermos retomar os salates em congregação, mas com um número
limitado e temos que seguir com essas medidas. Este período de quarentena que nós ficamos 5, 4 meses serviu de escola, e todos nós já sabemos o que é que devemos fazer para não apanharmos coronavírus. Sem dúvidas, são medidas de prevenção. Nós sabemos que tudo aquilo que Allah prescreveu para te atingir não vai te escapar, mas a pessoa não vai dizer para destino é destino, se foi destinado, não vai, eu vou me deixar assim, não vou me cobrir, não vou pôr máscara porque tudo é destino. Não. Temos que seguir, tomar todas as prevenções, todas as precauções, tomarmos ou seguirmos todas as medidas para evitarmos e depois depositarmos a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. E eu dizia mesmo que o período de quarentena, o período de confinamento serviu de grande lição. Aprendemos muita coisa, a disciplina, o orgulho já se foi, a arrogância já se foi, e porque esta doença veio nos ensinar muita, mas muita coisa. Veio nos ensinar de que nada está sob domínio nem de quem quer que seja. Tudo está nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, tudo aquilo que aprendemos durante a vigência do período de emergência temos que pôr em prática aqui fora da quarentena. Este é o apelo que eu queria aqui deixar aos nossos irmãos. As medidas sim estão sendo relaxadas, mas de uma maneira gradual, de forma faseada, e nós temos que fazer parte da solução. O muçulmano deve fazer parte da solução e não ser parte do problema. É mais ou menos isso. Pois é, aí está, mais uma vez, caro telespectador, estivemos, portanto, a medir um pouco do pulsar daquilo que irá acontecer, inshallah, amanhã, a reabertura das mesquitas, e o Sheikh deixou, portanto, algumas considerações, algumas recomendações que devemos seguir, não por desobedecer, portanto, os nossos líderes das mesquitas, os nossos imamos. Nós, na verdade, vamos ter que acompanhar e seguir na íntegra aquilo que foi estipulado para melhor prevenção desta pandemia que está a dizimar cada vez mais vidas humanas, quase em todo o mundo. Então, foi assim que fizemos, portanto, esta pequena avaliação, e vamos retomar o nosso tema de hoje, que é, portanto, vamos falar um pouco do historial do mês de Muharram. Queremos saber um pouco do historial do mês de Muharram. Como dissemos, hoje é dia, portanto, 17 do último mês do calendário islâmico de 1441, e vamos entrar, inshallah, que é o primeiro mês do calendário islâmico, o mês de Muharram. Então, queremos saber, e você que esteja em nossa companhia, em nossa sintonia, fica aí atento, não andando aí. Segunda e última parte, iremos abrir, inshallah, as nossas linhas telefônicas, e para os nossos seguidores da nossa página do Facebook, poderão deixar seus comentários. Iremos encaminhar, direcionar o nosso convidado Sheikh Abdelmajid António Sheikh, mais uma vez, tafaddal. Bem, dizer que este é um tema que eu preparei olhando para aquilo que, inshallah, iremos passar no novo ano e também no novo mês. Refiro-me do mês de Muharram. E sempre é bom nós lembrarmos aos nossos irmãos muçulmanos o que está a acontecer, o que está a passar, porque de uma maneira assim despercebida a pessoa poderá esquecer e descarrilar-se da linha. E é nossa tarefa, é o nosso dever lembrarmos aos nossos irmãos aquilo que é a realidade, aquilo que está a acontecer, e quais são os benefícios e as virtudes dos momentos em que nós passamos. E nós sabemos que esta doença, que é o coronavírus, fez esquecer muitas pessoas aquilo que são os seus deveres, suas obrigações. E pedimos a Allah que nos faça, que nos devolva na sua senda o mais depressa possível. Estamos quase no mês de Muharram, um novo mês, um novo ano. Primeiro, o mês de Muharram é um mês que faz parte dos meses
do calendário Hijri. E é o primeiro mês do calendário Hijri, calendário lunar. E o mês de Muharram foi denominado por Muharram, neste caso, porque os árabes كانوا يحرمون القتال فيه, assim como Ibn Kathir diz في البداية والنهاية, diz سمي بهذا الاسم لأن العرب كانوا يحرمون القتال فيه. Foi denominado Muharram porque os árabes, eles proibiam, que se consideravam haram, consideravam proibido fazer guerras travar guerras dentro deste mês. Veja só, mesmo com tanta perversidade que eles tinham, com tanta ignorância que eles tinham, mas conseguiam respeitar. Estamos a falar dos árabes na era da ignorância. Exato, antes da a profecia. diferença entre muçulmanos e ser muçulmano e ser árabe. Exatamente. Porque muitos fazem confusão também. Sim, muitos fazem confusão, pensam que todo árabe é muçulmano. Exatamente. E são coisas diferentes. Temos árabes que são cristãos, que são judeus, mas são árabes. Mas sendo árabes, consideravam o mês de Muharram. Exatamente, consideravam o mês de Muharram e proibiam guerras. Não se podia ou não se devia travar guerras dentro deste mês de Muharram. Então chamou-se de Muharram, vem do termo haram. Significa é haram travar-se guerra, fazer-se guerra dentro do mês. Mesmo a gente sabe que como é que os árabes viviam, guerreavam-se por meros motivos, e guerras que duravam meses. Mas quando chegasse o mês sagrado, o mês de Muharram, havia que paravam. Há um termo político, aquele de, como é que se diz o termo político, usou-se muito quando se parou de guerrear, quando houve problemas no centro, está-me a fugir. Há um termo que ambas partes assinam, que vamos parar de nos guerrear durante um período. Não sei se Shayat lembra-se. Eu também vim com isso, mas acabei me esquecendo. Mas se for a me lembrar, então eles assinavam esse acordo. Agora não sei a linguagem, se é uma linguagem. Sucessão de hostilidade, não sei se é isso. Não, sim, sucessão de hostilidade, é mais ou menos, sim, cessação das hostilidades. E cessava. Mas há um termo, há um nome que fala sobre isso. Mas, inshallah, vamos. Isto é sinal do ser humano, sempre esquece, né? Por isso chama-se al-insano li'annahu yansa. O ser humano chamou-se de insano por causa do esquecimento. Então, mas o importante, quando chegasse um mês sagrado, eles paravam de se guerrear. Assinavam aquele acordo e paravam de se guerrear. Então chamou-se de Muharram. Este é o motivo, a razão da denominação do mês de Muharram, porque os árabes tornavam haram as guerras dentro deste mês. E temos também Allah subhanahu wa ta'ala no Sagrado Al-Quran diz o seguinte: Inna iddata shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Depois Allah diz: Dhalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Que perante Allah o número em termos numéricos, neste caso, o número de meses perante Allah é de 12. E dentre estes 12 meses, existem aqueles que são considerados sagrados, que não é permitido fazer algo que é permitido noutros. E nesses
Allah diz minha arba'atun hurum, são 4 sagrados. Depois Allah diz fala tadlimu fihinna anfusakum. Aqui os comentadores do Sagrado Al-Qur'an divergiram um pouco. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Será que este fihinna volta para os meses todos ou volta somente para esses 4 meses? Quando Allah diz fala tadlimu fihinna anfusakum, esse fihinna volta para os meses todos ou volta para os 4? Alguns disseram, Allah diz fala tadlimu fihinna anfusakum, volta para os 4 meses. Então, outros foram retorquiram, disseram, se Allah diz fala tadlimu fihinna anfusakum, referindo aos 4 meses, significa que em outros meses que não sejam esses 4 sagrados, a pessoa pode se injustiçar? Aí está. Quando Allah diz fala tadlimu fihinna anfusakum, este fihinna volta para esses 4. Então, noutros meses que não sejam esses, a pessoa pode se injustiçar, já foi autorizada a injustiça? Não. Outros, razão pela qual disseram não. Aqui fala tadlimu fihinna anfusakum, o fihinna volta para todos os meses. Claro, a injustiça é proibida em todos os meses. O mês é sagrado, não é sagrado, a sua injustiça assim, injustiça aos outros. A injustiça é proibida. Só que existem momentos em que o pecado tem muito peso comparativamente a outros momentos. E esses momentos são nos meses sagrados. O pecado cometido no mês sagrado, o peso que tem não é igual ao pecado cometido em outros meses. Embora o pecado seja o mesmo, pecado é pecado. Por isso, aqui Allah subhanahu wa ta'ala traz este alerta que a proibição da injustiça dentro dos meses sagrados é ashad. Temos que evitar o máximo possível. Se a pessoa escorrega noutros meses, consegue escorregar e cometer alguma injustiça, injustiça que estamos a referir é o pecado. Quando a pessoa peca, quando a pessoa comete pecado, está a injustiçar a si mesmo. Então, a pessoa se escorrega noutros meses, deve fazer tudo por tudo para não escorregar, não cometer pecados ou injustiças durante os meses sagrados. Este é o alerta que vem por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Seja para outros meses, seja para os 4 meses, a injustiça é proibida. E também, noutra parte, o ibada, neste caso, a prática de boas ações feita dentro dos meses sagrados, o seu peso é maior comparativamente àquilo que a gente faz fora dos meses sagrados. Fala tadlimu fihinna anfusakum. E Allah subhanahu wa ta'ala aqui chama-nos a atenção que temos que olhar diferente, temos que trazer um olhar diferente no que diz respeito. O tratamento deve ser um tratamento diferente a ser dado a esses meses. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz no hadith, diz o seguinte, que as-sanatu ithna ashara shahran, o ano tem 12 meses, isso confirmando aquilo que está no Sagrado Al-Qur'an. O ano tem 12 meses. Minha arba'atun hurum. Dentre esses 12, 4 são sagrados. Thalathatun mutawaliyat, e esses sagrados, em termos de sequência, temos 3 que são seguidos. Thalathatun mutawaliyat, 3 são meses seguidos, que são, o Nabi enumerou a seguir, para não deixar dúvidas, para não dizer quais são esses meses que são sagrados e são seguidos em termos de sequência. O Nabi disse Dhul-Qa'da, Dhul-Hijjah, Wal-Muharram. Veja só, Dhul-Qa'da é o mês sagrado, Dhul-Hijjah é o mês sagrado e o Muharram também é um mês sagrado.
A seguir o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse o Rajab. O quarto mês é o Rajab Mudar. Outros chamam de Mudar. Baina Jumada wa Sha'ban. Aquele mês que está entre Jumada al-Akhira e Sha'ban. Então, temos esses 4 meses. Dhul-Qa'da, Dhul-Hijjah, Muharram e temos Rajab. São meses sagrados. E vamos na história. O mês de Muharram, existem alguns acontecimentos que tiveram lugar, que ocorreram dentro do mês de Muharram. Antes de falarmos já de falarmos dos benefícios do mês de Muharram. Neste mês, caros irmãos, no mês de Muharram, existiram alguns acontecimentos na história, neste caso, que tiveram lugar dentro de Muharram. Primeiro, e são vários acontecimentos, mas aqui vamos trazer aqueles marcantes. Exatamente. Temos aqui Najatu Musa wa man ma'ahu min al-mu'minina min Firaun. Foi neste mês que Allah subhanahu wa ta'ala salvou Musa alayhi salatu wassalam e os crentes que estavam com Musa alayhi salatu wassalam do tirano Firaun. Quando Firaun estava a perseguir o Musa naquela noite, naquele dia, por exemplo, e estava com Musa alguns crentes. Musa estava a fugir de Firaun. E nós sabemos o que aconteceu depois no rio Nilo. Neste caso, Allah deu ordens ao Musa para que batesse com a sua bengala nas águas do rio Nilo e abriu-se o caminho, e Musa alayhi salatu wassalam passou até a outra margem, e quando Firaun chegou, aquele caminho estava ali, continuava, e Musa estava na outra margem do rio a assistir aquele cenário. Viu Firaun, veja só, quando chegou ali, a história diz o seguinte: Firaun começou a acabar-se. Disse: veja, quando eu digo que sou Deus, veja, quando cheguei e o mar se abriu. O mar se abriu, isto significa que eu tenho poder. Veja só, sem saber que eram os seus momentos finais. E o Firaun entra naquele caminho com seu exército. Quando chega no meio, depois de terem acabado numa margem e antes de chegar na outra, todos estavam ali no meio, e Allah subhanahu wa ta'ala afogou ao Firaun. Sob o olhar dos crentes ali, o poder divino. Este é o poder divino que foi manifestado, e Allah subhanahu wa ta'ala afogou a ele, e foi o fim do Firaun. Significa esta salvação do Musa com os crentes naquele dia, porque eles estavam ali estavam indefesos, mas Allah subhanahu wa ta'ala os defendeu, porque eles estavam a defender também uma causa justa, estavam a salvaguardar a sua fé. E nós temos que ter fé para que Allah subhanahu wa ta'ala nos salve, e temos que voltar para Allah subhanahu wa ta'ala. Veja só, Musa alayhi salatu wassalam, naquele momento de aflição. Por isso Allah diz: amman yujibu al-muttarra idha da'a wa yakshifu as-su'. Quem responde ao aflito quando o invoca, e quem afasta das adversidades as pessoas, somente é Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso aqui diz: idha da'ahu. Nós temos que fazer dua na aflição, temos que fazer dua, temos que voltar
para Allah subhanahu wa ta'ala. Não inventar isto, não inventar aquilo. Temos que usar todos os meios lícitos. Se for para medicarmos, mas de uma maneira halal, tudo aquilo que é lícito. Depois, depositarmos a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. E aqui manifestou-se o poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, isto ocorreu no mês de Muharram e no dia 10 de Muharram. Então, é um acontecimento que marcou. Por isso mesmo, os judeus enaltecem este dia, enaltecem este mês de Muharram. E neste mês de Muharram ocorreu uma expedição saria, porque nós temos pequenas batalhas e temos grandes batalhas. Pequenas batalhas, aqueles que são saria, grandes batalhas são aquelas que são ghazwa. Nós temos dois termos em árabe, temos saria e temos ghazwa. Saria podemos dizer aquelas pequenas batalhas que foram travadas, tudo sem maior impacto. Agora, ghazwa são aquelas grandes batalhas. E as saria também são aquelas pequenas batalhas onde o Nabi sallallahu alaihi wasallam não fez parte. E ghazwa é toda expedição, toda batalha que o Nabi sallallahu alaihi wasallam fez parte. Então, há um saria chamado Saria Abi Salama bin Abd al-Assad. Este ocorreu também no mês de Muharram, no quarto ano de Hijra. Isto é na história. E temos outro Saria, Saria Muhammad bin Salama, que ocorreu no Najd, na área de Najd. E foi nesta Saria onde foi capturado aquele homem que depois foi amarrado no masjid do Nabi sallallahu alaihi wasallam, chamado Thumama bin Athal. Depois foi abraçar o Islã quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam estava no salat e recitou surat Idha zulzilatil ardu zilzala. Aquele homem estava ali a ouvir. Depois do salat, ele disse, informou-se do Islã e abraçou o Islã. Isto no sexto ano, a Saria de Muhammad bin Salma, que ocorreu no Najd, e foi nesta Saria, nesta pequena expedição, que foi capturado este homem, Thumama bin Uthal. E temos também outro acontecimento de maior relevância que ocorreu no mês de Muharram. O Nabi sallallahu alaihi wasallam casou-se com Sofia bint Huyay bin Akhtab no sexto ano de Hijra. No sexto ano. Isto ocorreu no mês de Muharram. E Sofia, uma das esposas do Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sofia, filha de Huyay bin Akhtab. O Nabi casou-se com Sofia no mês de Muharram, isto no sexto ano de Hijra. E outro acontecimento que teve lugar no mês de Muharram, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, foi neste mês que ele saiu para Khaybar, no mês de Muharram, isto no sétimo ano. Nós sempre temos essa história no Sira, Ghazwat Khaybar. A saída de Medina para Khaybar ocorreu no mês de Muharram. E no mês de Muharram também houve um acontecimento, foram vários, mas temos a morte de Abu Quhafa. A morte de Abu Quhafa, que é o pai de Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, teve lugar no mês de Muharram. Alguns dizem que no ano 14 de Hijra. E temos também neste mês morreu
morreu no mês Maria, que é a mãe de Ibrahim. Nós sabemos que a Maria teve um filho com o Nabi sallallahu alaihi wasallam, a Maria Quiptia, a Maria Copta, aquela que vinha do Egito. O rei do Egito deu ao Nabi sallallahu alaihi wasallam, e o Nabi casou-se com ela e teve um filho chamado Ibrahim. Foi este também morreu na infância. Ibrahim, quando morreu, houve eclipse de sol e as pessoas pensavam que eclipse ocorreu por causa da morte do filho do profeta, que é Ibrahim. O Nabi tinha um filho chamado Ibrahim. Quando morreu, houve eclipse e as pessoas pensavam, tinham este pensamento que aquilo somente ocorre quando morre um grande. E foi um teste para os sahabas, para alguns, e o Nabi alertou, disse: isso não acontece porque morreu alguém, mas sim, esses são sinais do poder de Allah subhanahu wa ta'ala. E quando isto ocorre, além de ficar aí a bater papo, a conversar, teve fazer salat, dar sadaqa, fazer muito takbir, fazer muito dua. Então, a mãe de Ibrahim, que é o filho do Nabi, sua mãe, Maria, morreu no mês de Muharram. Alguns dizem que isto aconteceu no ano 16 de Hijra. E também morreu neste ano Hussein, que outra ala, neste caso, outros enaltecem o Hussein, que é o neto do Nabi sallallahu alaihi wasallam. O seu assassinato ocorreu no mês de Muharram, razão pela qual, quando chega o mês de Muharram, outros perdidos começam a bater-se, a picar-se, a ferir-se. Isso dizem que para homenagear ao Hussein. Então, esses são alguns acontecimentos que tiveram lugar no mês de Muharram. E a gente sabe que a razão, o fato de terem ocorrido por isso que nós dissemos o título, o mês de Muharram na história. Nós estamos a falar em termos históricos. Exato. Não significa que uma vez que ocorreram esses acontecimentos, temos que enaltecer, temos que fazer isto, o mês de Muharram tem o valor que tem, e havemos de também trazer aqui alguns hadiths autênticos que falam do mês de Muharram. Somente estamos a trazer para sabermos em termos históricos, só que isto aconteceu no mês de Muharram, somente. Não que porque morreu a Maria Quiptia, então temos que fazer isto, porque morreu Hussein, temos que fazer isto. Isto é proibido. Nós vamos fazer aquilo que o Nabi sallallahu alaihi wasallam fez também como sunnah. E traremos também alguns hadiths que falam dos benefícios e virtudes do mês de Muharram. E o mês de Muharram, prezados irmãos, é um mês que tem muitas virtudes, sem dúvidas. É um mês sagrado. Allah subhanahu wa ta'ala começou o ano com o mês de Muharram, que significa, em termos de sequência, o mês de Muharram é o primeiro na sequência, e é um mês sagrado. E Allah encerra o ano com um mês sagrado. Começou-se com Muharram e termina-se com Dhul Hijjah. Neste preciso momento nós estamos no mês de Muharram. Isto também para todos nós refletirmos. O início do ano é um mês sagrado, o final do ano também é um mês sagrado. Já vamos falar das virtudes do mês de Muharram. Os álamos divergiram sobre esses 4 meses sagrados. Qual é o melhor? Nós temos Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram e temos Rajab. Porque todos esses têm o valor que têm.
os hadiths falam sobre os valores desses meses. Tá. Os álamos divergiram entre esses 4 sagrados. Qual é o melhor? E outra coisa que nós queríamos explicar, quando se fala dos meses sagrados, não está lá o mês de Ramadã. Exato. O mês de Ramadã não é um mês sagrado, é um mês abençoado. Shahr Mubarak, assim como vem no Hadith. Estamos a falar dos valores desses meses sagrados. Tiramos o mês de Ramadã. O mês de Ramadã tem um valor que tem e todos nós sabemos. E os álamos disseram: Afdaluha Shahrullah al-Muharram. O melhor desses 4, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram e Rajab, o melhor desses é o mês de Muharram. E quem diz isso é o Hassan al-Basri, rahimahullah, e outros. Isso porque Allah subhanahu wa ta'ala começou o ano com o mês de Muharram. Então é o melhor. E temos outros que disseram não. O melhor é o Dhul Qa'da, outros dizem que o melhor é o Dhul Hijjah. Por quê? Porque tem lá os melhores dias do ano, Dhul Hijjah, e não só, tem lá um grande farida, que é o farida Dhul Hajj, está no mês de Dhul Hijjah. Cada grupo tem seus argumentos. E Abu Dharr, radiallahu anhu, ele traz-nos um hadith. Ele diz, perguntou o Nabi sallallahu alaihi wasallam o seguinte, disse o seguinte: Ayyul layli khayrun wa ayyul ashhur afdal. Abu Dharr, grande sahabi, radiallahu anhu, ele diz, eu perguntei ao Nabi sallallahu alaihi wasallam, qual é a melhor noite e qual é o melhor mês? Quero saber. Faqala, o Nabi sallallahu alaihi wasallam respondeu dizendo: Khayrul layl jawfuhu wa khayru wa afdalul ashhur shahrullahi alladhi tad'unahu al-Muharram. A melhor noite é a parte jawf, significa a melhor noite é a última parte, jawf, em que todos estão a dormir. Exatamente. E aquela parte que Allah subhanahu wa ta'ala desce, sem dúvidas. Nós sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala desce à noite. Então, aquela parte que Allah desce é a melhor. Allah sabe como é que ele desce. Importante, nós temos que ter fé que Allah desce. Como? Allahu A'lam. Ele é que sabe. Temos o melhor mês, e ele responde, diz, o melhor mês é aquele mês que vocês chamam de Muharram. Isso depois do Ramadã. O melhor mês, alladhi tad'unahu al-Muharram. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, Shahrullah, o mês de Allah. Significa, proporcionou este mês a Allah. É difícil ouvir que Shahrullah Safar, Shahrullah Jumada al-Ula, Shahrullah Jumada, sempre Shahrullah al-Muharram. Shahrullah al-Muharram. Proporciona-se sempre a Allah. Isto é para honrar este mês. E quando algo na sua denominação liga-se a Allah, proporciona-se, liga-se ao Criador, revela a grandeza deste algo. Por exemplo, Naqatullah, Baitullah, refere-se às mesquitas. Naqatullah, Shahrullah al-Muharram. Então significa, este é um mês honrado. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse no hadith, Afdalu siyam ba'da Ramadan Shahrullah al-Muharram wa afdalu salah ba'da al-farida salatul layl. O melhor jejum observado depois do jejum de Ramadã é o jejum feito no mês de Muharram, e o melhor salat feito depois dos salats obrigatórios é o salat feito durante a noite. E aqui, primeiro, quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz o afdalu shahr Shahrullah alladhi tad'unahu al-Muharram, o melhor mês
refere-se depois do mês de Ramadã. E sem dúvidas que o melhor mês dentre os 12, o melhor mês é o mês de Ramadã. A melhoria é depois de Ramadã. Qual é já a seguir? Aí está já a divergência. Mas todos os ulama estão unânimes que o melhor mês é o mês de Ramadã. Inshallah, depois do intervalo já iremos falar do que o Nabi Sallallahu incentivou a ser feito durante este mês de Muharram. Existe um dia, o dia 10, vamos falar também do jejum de Ashura, já na segunda parte, inshallah. Inshallah. Pois é, aí está, caro telespectador e amigo ouvinte que chega nossa sintonia, este continua sendo o seu programa Islam em Foco, portanto, da Haq TV. É uma transmissão simultânea com a Rádio Haq e Moçou Islâmica de Nampula. Portanto, acompanhamos a intervenção do nosso Sheikh Abdul Majid Antonio, trouxe um pouco do historial do mês de Muharram, o que aconteceu, portanto, aqueles acontecimentos que diferam, portanto, no mês de Muharram. E, caro telespectador, amigo ouvinte, tirou proveitos e acompanhou também atentamente o mês de Muharram, as suas virtudes. Então, sendo assim, vamos observar nosso intervalo. Não te esqueça, a segunda parte será a altura em que iremos abrir as nossas linhas telefônicas para interagir. Não só nada aí, até já, inshallah. Wa barakatuh. Seja bem-vindo ao seu programa Islam em Foco, segunda e última parte aqui, portanto, o programa da Haq TV, em simultâneo com a Rádio Haq, emissora islâmica de Nampula. Hoje, terça-feira, segunda edição da primeira edição, portanto, primeira edição da semana. Estamos na companhia do nosso eminente Sheikh Abdul Majid Antonio. Estamos a falar, portanto, do historial do mês de Muharram, este mês, portanto, que é o primeiro mês do calendário islâmico. Como dizíamos, hoje estamos neste mês último mês do calendário islâmico, mês de Dhul-Hijjah, e inshallah iremos entrar o primeiro mês, portanto, do calendário islâmico, que é o mês de Muharram, um dos meses sagrados. Portanto, acompanhamos um pouco do historial que aconteceu e também das suas virtudes, e também teremos, portanto, mais subsídios no que tange a este tema, que é, portanto, o historial do mês de Muharram, ou seja, o mês de Muharram na história. O que aconteceu mesmo neste mês de Muharram, nós acompanhamos atentamente. Portanto, sendo assim, caro telespectador, amigo ouvinte, momento oportuno para interagir. Você que nos acompanha e está em nossa sintonia poderá ligar, deixar a sua inquietação, a sua contribuição. Portanto, se for uma sugestão, poderá deixar também, iremos, portanto, acatar, levar e, portanto, pôr em prática, quem sabe, para tentar melhorar também o nosso programa. E os temas que nós abordamos, mas em termos dos temas, são temas muito importantes que tocam a toda a sociedade muçulmana, não só. Então, mais uma vez, é muito oportuno para interagir, vocês em nossa companhia. Ligue e participe através da rádio 84 92 73 487, 84 92 73 487, repetimos, 84 92 73 487, 84 92 73 487. E você que está ligado com a tela da verdade, Haq TV, aí está no rodapé, poderá ligar. Portanto, aqui no seu programa, iremos atender a se que está e nos acompanha este preciso momento. Mais uma vez, recordar que o nosso tema, estamos a falar do mês de Muharram na história, e acompanhamos, portanto, os acontecimentos que se deram no mês de Muharram, as suas virtudes, portanto, um dos meses sagrados que é o mês de Muharram. Voltando para portanto, o encontro do Sheikh Abdul Majid, para dar mais subsídio, acordando também a ligação desse caro telespectador amigo ouvinte. Então, Sheikh, mais uma vez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Sim, dando continuidade já sobre as virtudes do mês de Muharram, aliás, do dia de Ashura. As virtudes é que este mês é permitido a pessoa jejuar. Porque o Nabi sallallahu disse: afdalu siyam ba'da Ramadan shahrullahi al-Muharram, que o melhor jejum feito depois de Ramadã. Ramadã é obrigatório. Depois vem o jejum do mês de Muharram. Aí a pessoa poderá jejuar todo mês ou escolher alguns dias. Bem, se formos a ver este hadith, o Nabi sallallahu disse: afdalu siyam ba'da Ramadan. Comparou o jejum com o jejum de Ramadã. Significa, no mês de Ramadã nós jejuamos todo. Exatamente, nós jejuamos uma parte. Aqui temos que olhar a comparação em todos os níveis. E depois, por isso, os álamos disseram que será que há alguma contradição sobre aquilo que também tem no outro hadith, onde Aisha disse que eu nunca vi o Nabi sallallahu a jejuar muito no mês fora de Sha'ban. E aqui o Nabi sallallahu está a dizer o melhor jejum depois do mês de Ramadã é o jejum feito no mês de Muharram. Os ulamás responderam, se calhar isso aconteceu antes de Allah subhanahu wa ta'ala ter lhe revelado o fadl do jejum do mês de Muharram. Daí que ele jejuava tanto no mês de Sha'ban. E os ulamás responderam desta maneira. E não só, nós, se não conseguirmos jejuar o Muharram todo, no mínimo a pessoa jejuar no dia 10, no dia de Ashura. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele, o que fazia? O Nabi, quando chegou, saiu de Meca, neste caso para Medina. E aqui o hijra do Nabi sallallahu alaihi wasallam, alguns dizem que ocorreu no mês de Muharram, mas isto não constitui verdade, porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam saiu na noite de sexta-feira, dia 27, na noite de sexta-feira, dia 27 do mês de Safar, e depois saiu da sua casa e na noite de 27, era sexta-feira, e foi naquela cave, Thawr. Ficou na noite de sexta, ficou na noite de sábado, ficou na noite de domingo, 3 noites. E na noite de segunda-feira, ele saiu para Medina e chegou em Medina no dia 12 de Rabi'ul Awwal. Então, a hipótese de dizer que o hijra do Nabi sallallahu ocorreu de Meca para Medina, ocorreu no mês de Muharram, está fora da questão. Então, isto não ocorreu no mês de Muharram. E depois, o Nabi, quando chegou em Medina, encontrou lá os residentes, também a observarem, a jejuarem o dia 10 de Muharram, que é o dia de Ashura. O Nabi, quando perguntou a eles por que jejuavam, disseram: este é um grande dia, é o dia em que Allah salvou o Musa do Faraó. O Musa, ele próprio, jejuou este dia 10 como forma de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso nós também estamos a jejuar, como estamos a seguir ao Musa. Depois o Nabi disse: Nahnu ahaqqu bi Musa. O Nabi jejuou e amara bisiyamihi, e ordenou as pessoas, o seu ummat, a jejuar. Só que o Nabi foi ver algum constrangimento, porque os judeus jejuavam dia 10 de Muharram, os muçulmanos também jejuavam, para não confundir. Ele disse: La in baqitu ila qabilin, se chegar o próximo ano, inshallah, la asumanna tasa. Além de jejuar somente dia 10, vou também jejuar dia 9. Significa, vou jejuar 9, 10. Sim, para contrariar os judeus. Porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele orienta-nos a contrariarmos os judeus. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam, só para falar deste
deste jejum, ele mandou, quando soube das virtudes deste jejum, mandou nos bairros todo aquele que amanheceu enquanto não jejuou, deve jejuar desde já. E aquele que amanheceu de jejum deve completar o resto do dia. E os sahabas competiam para jejuar neste dia desde Muharram, e até ordenavam os seus filhos a jejuar, intertiam os seus filhos a jejuar o Ashura. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Ahtasibu ala Allah an tukaffira as-sanata alladhi qablahu." Em termos de recompensa deste jejum, a pessoa é perdoada pecados de um ano, do ano anterior. Este é diferente do dia de Arafah, que é anterior e posterior. Razão pela qual os alimos dizem que o melhor jejum depois de Ramadã é o jejum do dia de Arafah. Então não vamos comparar um jejum que só a pessoa é perdoada um ano com um jejum que é só perdoado 2 anos. Aí, as questões de Rutba, Martaba, se o melhor é o dia de Arafah, o melhor é o dia de Ashura. Mas o que nós, como muçulmanos, temos que fazer é seguirmos o sunnah do Nabi sallallahu alaihi wasallam, jejuarmos este dia e contrariarmos os judeus. Além de jejuar no dia 10 somente, pode jejuar dia 9 e 10, ou então pode jejuar 10 e 11, ou pode jejuar 9, 10, 11, ou pode jejuar somente 10. O jejum é válido, mas o melhor é sempre fazer aquilo que era o desejo do Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando o Nabi disse: se eu chegar o próximo ano, inshallah, vou jejuar 9 e 10, e não chegou aquele ano e acabou perdendo a vida. Então, por isso nós queríamos só alertar e, aliás, exortar aos nossos irmãos para que observem este jejum, jejuem o dia de Ashura, e alguns alimos dizem antes da obrigatoriedade do jejum de Ramadã, o Nabi sallallahu alaihi wasallam jejuava, era obrigatório jejuar o Ashura. Ashura era obrigatório antes da obrigatoriedade do mês de Ramadã. Então, quando o jejum do mês de Ramadã tornou obrigatório, então o jejum de Ashura ficou sunnah. É verdade. Pois é, mais uma vez, caro telespectador, ligue e participe. Temos o nosso irmão Bilal. Irmão Bilal, já está a participar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alô, irmão Bilal. Assalamu alaikum. Sim, Bilal aqui, mesquita aqui no Ansar, aqui no de Lopes ao Teixeira. Agora não temos som aqui nos estúdios. Sim. Agora sim. Estamos juntos, irmão Bilal. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. E já está a participar a sua questão, contribuição? Sim. Epa, não tenho muito comentário, senão vou estar forte com os programas. Eu estou a gostar do programa, estou a acompanhar através da rádio. Mashallah, alhamdulillah. E está gostando do programa? A rádio aqui, estou a acompanhar o programa, ele de boas condições mesmo, alhamdulillah. Eu estou a gostar dos programas, ensinamentos, pedindo lá que vos dê a força. Amém, amém. Jazakallahu khair, irmão. E continue em nossa companhia. Mashallah, mashallah. Saudação ao Sheikh aí, Abdul Majid. Saudação para ele também. Jazakallah khair. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, jazakallah. Mais força aí. Amém, amém, amém. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pois é, caro telespectadores, amigo ouvinte, o programa é meramente interativo. Ligue e participe. 84 92 73 487, 84 92 73 487. Repetimos, 84 92 73 487, para si que nos acompanha através da Rádio Haq. Aí está o nosso número 84
92 73 487. Você que nos acompanha através da tela da verdade, da Haq TV, aí está, portanto, no rodapé poderá ligar. Portanto, neste é o programa Islam em Foco, estamos a falar durante um mês de Muharram na história. E acompanhamos a intervenção, a explicação do nosso ilustre Sheikh Abdul Majid António 84 92 73 487. Vote, ligue, portanto, aqui no seu programa, se tiver uma inquietação, uma pergunta, muito oportuno para interagir conosco. Sheikh, outra questão que tem a ver com este mês abençoado, ou seja, mês sagrado, não abençoado, mas sim mês sagrado, para muitos fazem um grande esforço de fazer coisas que nem fazem parte, que não são recomendação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alguns preparam, são coisas, né? Dizem festa, quer dizer, para honrar aquele mês, ou seja, o mês de Muharram, sendo um mês sagrado, fazem festas daqui para lá, convidam algumas pessoas, ora visitam campas, ora para engrandecer vão visitar a família, para um dos meses sagrados. Vão não sei para onde, quer dizer, para elevar o mês, Sheikh. Não, essas são algumas tradições erradas e algumas heresias, algumas mubtada'ates, e isto é bid'a e temos que evitar. Este não é um mês para ser honrado com festas, com comidas, com algumas viagens, alguns monumentos, e a pessoa visitar algumas campas e fazer algumas festas. Isto tudo não tem nada a ver com din, e a pessoa que praticar esse tipo de ação será responsabilizada perante Allah subhanahu wa ta'ala, porque está a inventar algo ma anzalallahu biha min sultan. Por isso, evitemos, só nós temos que nos limitar àquilo que o Nabi sallallahu alaihi wasallam recomendou, aquilo que o Nabi fez, os seus sahabas fizeram, e há muita coisa que deve ser feita e boa que deve ser feita no mês de Muharram. Dentre elas é o jejum, sem dúvidas, que é a marca principal deste mês. E se porventura considero num sábado ou num domingo cheio, porque ano passado houve algumas desinformações que se fizeram sentir até se espalhar, portanto, aqui ao nível da nossa província, não só todo Moçambique, se porventura considerar dia de Ashura ser num sábado ou num domingo cheio, a pessoa poderá jejuar? Bem, mas temos o nosso Sheikh, o nosso irmão Domingos da Zambésia. Domingos já está a participar. Assalamu alaikum. Pode falar a questão? Já está a participar o irmão Domingos da Zambésia. Assalamu alaikum. Eu disse, posso falar a questão? Sim, pode falar. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. A minha questão é... Este mês de Muharram, este mês que significa em português que é janeiro. O essencial ficou a questão do nosso irmão Domingos da Zambésia. Exato, a questão ficou. Jazakallahu khaira pela sua participação. Você participe aqui no seu programa Islam em Foco. Aí está o número no rodapé. Você nos acompanha através da tela da verdade, Haq TV e Rádio Haq. O nosso número 84 92 73 487. Você chega? Sim, eu dizia, este não é um mês de nós criarmos esses atritos, exatamente essas confusões. A questão do jejum no dia de, aliás, sábado, neste caso, calhou por exemplo, dia de Arafah no sábado, ou dia de Ashura no sábado. Há alguma divergência. Alguns álamos dizem que não se deve jejuar mutlaqan. Não se deve jejuar, seja lá qual for o tipo de jejum, menos o jejum do mês de Ramadã. Exatamente, porque o Nabi foi claro, excepto o jejum que não. Pois já vamos para uma para, encontro o nosso irmão Juma. Juma já está a participar. Assalamu alaikum.
Alô, Juma, já está Obrigado. Sim, já está a participar, irmão. A sua questão, contribuição? Sim. Sim, meu questão, quero saber se esse mês de Muharram é para jejuar a partir do dia 1 ou a partir do dia 10 ou a partir de que dia mesmo? É tudo, irmão. Pois o essencial ficou Jazakallahu Khairan. Juma fica em nossa companhia. O essencial ficou Jazakallahu Khairan mais uma vez, irmão Juma, de Mapara. Portanto, sim, Sheikh. Estava a falar, a comentar acerca de como se porventura considera, não é? Sim, sim. O jejum de Ashura ser num sábado. Sim, alguns álimos acham que não é permitido a pessoa jejuar no dia de sábado, porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam ele proibiu. Outros dizem que a proibição somente é se for a pessoa ter hábito de estar a jejuar nos sábados e sem fazer seguir com outro dia. Porque tem uma outra passagem, o Nabi sallallahu alaihi wasallam encontrou uma das mulheres, sim, uma das sahabiyat, sim, enquanto estava de jejum no sábado. Depois o Nabi sallallahu alaihi wasallam perguntou: será que queres jejuar amanhã, referindo-se ao domingo, ou será que jejuaste ontem, referindo-se à sexta-feira? Significa proibição para alguns álimos. Atenção, é uma matéria onde há divergência. A proibição é somente quando a pessoa jejua no sábado. Neste caso, se é Ashura, nós já fomos ordenados a jejuar um dia antes do Ashura ou depois do Ashura, fazer seguir. Outros dizem que se, como é o caso do Sheikh Al-Albani, rahimahullah, ele proíbe, baseando-se neste hadith, quando o Nabi proibiu jejuar-se no sábado, excepto se for jejum obrigatório. Se a pessoa, se o Ashura calha no sábado, então para o Sheikh Albani não se jejua. Exato. Indo para a questão do nosso irmão Juma, para de Mapar, mas antes do Domingos da Zambésia, ele gostaria de saber, falando do mês de Muharram, podemos considerar o mês de janeiro, calendário gregoriano? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Assim, a questão de janeiro, esse mês solar, que é o gregoriano, tem suas regras, e este mês islâmico também tem suas regras. Há vezes que janeiro calha no Jumada al-Ula, há vezes que janeiro calha no Rabi'ul Awwal, calha no Ramadã e tudo isso. Já assistimos isso. Nós jejuarmos no mês Ramadã e calhar em janeiro também. Então, muitos pensam que Muharram equivale a janeiro, Safar equivale a fevereiro. Não tem nada a ver. E quando foram concebidos esses meses, não foi ao encontro ou não foi de acordo com o calendário gregoriano. Exato. Outra questão do nosso irmão, portanto, Juma de Mapara, os dias recomendados para jejuar. Ele gostaria de saber, poder jejuar no dia 1, vem de jejuar no próprio dia de Yom Ashura, jejuar no dia 1, não jejuar no dia de Ashura, ou poderá jejuar no dia 5, não jejuar no dia de Ashura, ou poderá só aguardar no próprio dia, que é dia 10. O Nabi foi claro neste hadith, disse o melhor jejum feito depois do jejum obrigatório é aquele que é feito no mês de Muharram. Então, o mês de Muharram é 1, 2, 3. Só que dentro deste mês de Muharram existe já um outro jejum sunnah que a pessoa deve observar. Significa que eu posso começar de 1, 2, 3, 4, 5, até ir com 9, 10, 11, continuar com aqueles meus sunnats. Não há problema. E depois de Ashura, não, porque depois de Ashura já não há jejum. A pessoa continua a jejuar, mas tem que saber que tem um dia dentro deste mês de Muharram chamado Ashura, que vou observar esse jejum. Quer dizer, a pessoa se jejuar a primeira dezena não há nenhum problema. Não há nenhum problema. A segunda, terça, não há nenhum problema. O hadith foi claro. E se a pessoa obter se apegar outros ibadas fora do jejum, também está a exaltar o mês? Sim, mas a melhor coisa é jejuar.
E tratando-se também de um mês sagrado em que as boas ações têm um peso enorme. E pode se ocupar no sadaqa, pode ocupar no qiyamul layl, pode se ocupar noutras dhikr, dua, tahlil, takbir, tahmid, neste mês. E a pessoa gostaria de jejuar no dia, portanto, dia de Ashura, coincidiu doente ou aconteceu qualquer coisa que lhe impediu em jejuar, poder repor? A questão sendo o dia de Ashura. Sim. A questão de reposição, há alguns ulamás que baseiam-se naqueles ditos do Nabi sallallahu alaihi wasallam, que quando a pessoa tiver um hábito de fazer jejum sunnah, por exemplo, segundas, quintas-feiras, jejuar 13, 14, 15 de cada mês, tudo. Só que calhou naquele dia ele está doente. Então ele tem recompensa. Se a pessoa, se tinha intenção de jejuar o Ashura e a pessoa não jejuou devido à doença, então terá a recompensa de ter jejuado. Não. Sendo cheio um dos meses sagrados, eu posso, quem sabe, suponhamos, eu saio, vou fazer limpeza no cemitério, reservar aquele tempo, né, específico para fazer limpeza. Limpeza no cemitério porque está sujo lá. Exato. Está sujo. Muitas das vezes nós, nossos familiares, quer dizer, nossos mais velhos, dizem, não, vamos aproveitar e fazer limpeza lá. Não, isto é shirk. Temos que evitar a questão de sempre... Vamos para a Niassa, encontro o nosso irmão Salvador. Salvador, já está a participar. Assalamu alaikum. Alaikum salam, eu só queria saber se... São quantos dias esse jejum é feito? Sim, irmão Salvador? Sim, eu gostaria de saber são quantos dias que esse jejum é feito. Os dias em que a pessoa deverá jejuar. Alô? Sim, eu disse, gostaria de perceber quantos dias que esse jejum é feito. Exato. Irmão, estamos juntos. Salvador? Alô? Portanto, perdemos o nosso irmão que nos ligava a partir da província do Niassa, mashallah, mas eu queria perguntar, portanto, que ele sente, como é que ele vê a recepção deste sinal de Nampula para Niassa, não só para todo Moçambique e esta parte da África Austral. Portanto, como sabe, o sinal já é, portanto, ao nível nacional e também chega ao nível da África Austral. Alhamdulillah. Então, sim, continuando. Sim, eu dizia a questão de relacionar o sucesso da nossa vida com a limpeza dos cemitérios, isto é shirk. Temos que evitar. A questão sempre tem que limpar cemitérios. O morto nem precisa que a campa seja limpa ou não. Precisa do dua. Dua. Temos que fazer muitos duas para os nossos falecidos. O que adianta você limpeza toda hora, tudo isso. Nem é isso que ele precisa lá. Precisa dos duas. E não, agora, se houver necessidade, porque a campa há muito capim e há risco de desaparecer, então tira-se aquele capim, remove-se o capim e aumenta-se alguma coisa para ter sinal de que isto é uma campa. Exato. E até falamos, só que eu acho que o nosso telespectador, a partir do Niassa, o Salvador, não acompanhou, portanto, a parte que é recomendável para pessoas jejuar. Eu dizia dia 9, 10... 11 pode 3. Tem 3 maneiras. A pessoa pode jejuar só dia 10, é permitido, só que deixou o melhor. Porque o Nabi recomendou nós contrariarmos os judeus. Então, pode jejuar só 10, não há nenhum problema. Pode jejuar 9, 10, que é o melhor. E a pessoa pode, acredito que... Exato, vamos para naquela Porto, aqui na província de Nampula. Irmão Camilo, já está a participar. Assalamu alaikum. Espera. Não desligue. Não tem retorno. Camilo já está a participar. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Desculpa, eu quero me entender bem sobre a limpeza de campa.
Tem dia específico ou pode fazer para aquele dia que for? Como é que é? Aleikum salam. Está a perceber? Bom, o essencial ficou, irmão Camilo, e percebi a questão, alhamdulillah, ficou. Jazakallahu khair. O essencial ficou, irmão Camilo, naquela porta, fique em nossa companhia. Inshallah, vou direcionar a questão ao nosso Sheikh. Sim, Sheikh? Sim, dizíamos, podemos responder à questão do... a questão de limpeza das campas, o termo limpar campas no nosso contexto é haram, não é permitido. Porque eu percebo, quando diz limpar campas, onde é que as pessoas querem chegar. Então, este termo, limpar, limpeza, varrer campas, é proibido. Não temos esta expressão, limpeza das campas. Agora, se há algum risco, por exemplo, choveu muito, a campa desabou, há necessidade de fazer alguns arranjos. Exato. Nós fomos chamados, o Nabi orientou-nos e incentivou-nos a visitarmos as campas. E esta visita não pode ser de uma maneira assim regular. Ou a pessoa não deve especificar um dia. O que o Nabi quer é somente para a pessoa recordar-se da morte. Até alguns álimos disseram, se a pessoa recorda-se da morte, mesmo sem ser necessário ir para a campa, melhor ainda. Não precisa ir para a campa para lembrar-se da morte, porque o Aila já existe. O Nabi disse, quando orientou-nos a visitarmos os cemitérios, as campas, é para lembrar-nos da morte. Saber que será que também um dia serei sepultado? Estarei por baixo da terra amanhã. Então, se o Aila já existe, mesmo sem precisar ir para as campas, porque o doar para o morto não precisa a pessoa parar ali para fazer doar, mesmo onde quer que esteja, o doar há de chegar. Então, o termo limpeza, varrer, limpar as campas, não temos no nosso dicionário islâmico. Temos que evitar. Agora, se houver alguma necessidade de fazer algum arranjo, a pessoa percebeu-se ou ouviu que aquela campa desabou, corre o risco de desaparecer e não se saber que se é campo ou não, senão as pessoas vão começar a subir, vão começar a pisar, a andar por cima. A pessoa deve chegar e fazer aquela intervenção somente, e para que a campa não desapareça. Mas fazer isso como ritual, como hábito, sempre estar a ir visitar as campas. Se o Nabi proibiu mesmo a pessoa estar a ir sempre para a campa dele, lá tattakhidhu qabri aidan. Vocês não tomem minha campa como Eid. Eid significa a pessoa ir sempre, estar a ir visitar repetidamente. O que será a campa de uma outra pessoa? Então, a questão de visitar, aliás, varrer ou fazer limpeza, isso não existe no Islã. Vocês estamos mesmo na reta final, poderá ceder últimas considerações? Agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala que nos deu esta oportunidade e agradecermos os gestores deste canal, que Allah os recompense. Amém. Hoje já estamos em todo o país, em toda a África Austral, todos que têm antena parabólica, do StarTime neste caso, por enquanto só StarTime, antena parabólica, poderão acompanhar as nossas emissões. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê baraka aos gestores deste canal, que Allah dê jannat por tudo que tem feito em prol do Islã, que Allah mesmo os recompense e dê muita riqueza, muita saúde e longos anos para continuarem a servir o nosso din. Precisamos de pessoas como estes, com visão do Akhirat, pessoas como estes, e fazer o convite também a todos os nossos irmãos ulamãs, que o espaço já está aberto, aliás sempre esteve aberto, para virmos ensinar o din, fazermos chegar este amana a pessoas que precisam. Amém. Jazakumullah khairan, Sheikh. É para si também, Sheikh, que tem feito tudo para propagar o din. Os demais que nos acompanham, alhamdulillah, peço Allah que te recompense o melhor. Amém. Você, portanto, caro torcedor, amigo ouvinte, chegamos à reta final neste que é o programa Islam em Foco, que tem desfilado de segunda a quinta-feira aqui no seu canal da Haq TV e no nosso Rádio Haq, emissora islâmica de Nampula. Hoje falamos, portanto, do mês de Muharram,
na sua história e acompanhamos atentamente. Ivan, nosso muitíssimo obrigado para si que fez, portanto, parte, interagiu conosco através dos nossos contatos, não só apenas para acrescentar o canal sendo nacional, aqueles que nos acompanham através da antena parabólica. Exemplo, na província de Cabo Delgado, a posição é 959, Cabo Delgado 959, a província do Niassa 950 e as restantes províncias, exemplo que usa perdão, a antena simples, daquela de grelha, poderá, portanto, nos acompanhar através da posição de 455. Mais uma vez, jazakallahu khairan, jazak pela companhia preferência, acompanhar a restante promoção da Haq TV Rádio Haq. Até uma próxima oportunidade, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.